Vejam como é que fica o conjunto verdade. X pertencente aos reais, tal que π sobre 4 menor ou igual a x, que é menor do que π sobre 2. Notem que π sobre 4 pode entrar, por isso que nós colocamos o igual. E π sobre 2 não pode entrar, não colocamos o igual. Ou então no terceiro quadrante, 5π sobre 4 menor ou igual a x, que por sua vez é apenas menor do que 3π sobre 2. 5π sobre 4 entra, 3π sobre 2 não entra. Às vezes, os vestibulares misturam seno, cosseno, tangente numa única questão. E nós vamos fazer uma questão desta. Vejam o último exercício. Marque a alternativa correta. Olha só, alternativa A, seno de 240 graus menor do que cosseno de 240 graus, menor do que tangente de 240 graus. Na alternativa B, seno de 240 graus menor do que tangente de 240 graus, menor do que cosseno de 240 graus. C, cosseno de 240 graus menor do que seno de 240 graus, menor do que tangente de 240 graus. D, tangente de 240 graus menor do que seno de 240 graus, menor do que cosseno de 240 graus. E E, tangente de 240 graus menor do que cosseno de 240 graus, menor do que seno de 240 graus. Ele quer saber qual é a ordem correta. Para isso, vamos montar o círculo trigonométrico. Vejam a representação no círculo trigonométrico. 240 graus está no terceiro quadrante. 240 é o mesmo que 180 mais 60 graus. Projetando 240 graus para o primeiro quadrante, obtemos então 60 graus. Notem que a tangente de 240 é igualzinha à tangente de 60. Ambas valem raiz de 3. Para calcular o seno de 60 graus, basta projetá-lo em direção ao eixo dos senos. Ele é tabelado. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. 240 graus vai ter o mesmo seno, só que para baixo, na parte negativa. Então, seno de 240 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é igual a meio. Meio na parte positiva. 240 graus vai ter o mesmo cosseno, só que na parte negativa, menos meio. Portanto, o cosseno de 240 graus é igual a menos meio. Agora vamos descobrir quem é o menor de todos. Logicamente, raiz de 3 positiva, a tangente, é o maior, porque os outros dois valores são negativos. Entre menos meio e menos raiz de 3 sobre 2. Quem será que é o menor? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Raiz de 3 dividido por 2, aproximadamente 0,85. Menos raiz de 3 sobre 2, menos 0,85. Já meio, 1 dividido por 2, é o mesmo que 0,5. Menos meio, menos 0,5. Portanto, como menos 0,85 é menor do que menos 0,5, raiz de 3 sobre 2 negativa é menor do que menos meio, que por sua vez é menor do que a raiz de 3. Como menos raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 240, menos meio é o seno de 240 e raiz de 3 é a tangente de 240, concluímos que cosseno de 240 é menor do que o seno de 240, que por sua vez é menor do que a tangente de 240. A ordem correta está na alternativa C. Com isso, nós encerramos a nossa revisão da função tangente. Estudem bastante. Até a próxima aula.